Começando o tema aí, Berserk, né? Eu já tenho minha abertura, hein? Quem roubar. Eu já tenho minha abertura. Putz, é mesmo, tem abertura. Só o dono dos programas que não sabe quando é a abertura. Calma aí, galera. Acho que eu vou gritar grafite! Dá pra roubar. Ah, não, ele é o primeiro a se apresentar. Caralho, tu é o último, tu tá fudido. Eu não vou falar. Não, mas tu não vai falar alguma coisa pra te apresentar? Sim. Entendeu? Então, mas e se eu falar antes? Não, aí, se você falar antes, parabéns, cara. Eu vou deixar pra você, mano. É tua. O que tu vai falar? É uma frase? É, uma frase. Eu tenho duas frases que tá na minha mão, aí se eu falar. Ah, eu pensei numa boa. Ah, pode mandar as duas, se eu sei que não é a mesma que a minha. Não, vou mandar uma, pô. O cara tem duas apresentações. Tenho. Eu vim preparado. Caso uma ele ache ruim falando em voz alta, ele fala: Ih, não, deixa eu me apresentar de novo. Eu tenho uma que é o ódio e a outra é o homem. É as dois começos. Alguma dessas é sua? Não, a minha é o amor. Ai, Tô de sacanagem, né? Não. é qual? Eu não vou falar, mano. Não, tô falando o começo. Se não for nenhuma dessas duas, tá de boa. Não é não. Ah, então tá ótimo. Beleza, então, vamos lá. O ódio é o saco de batatas. Exato. Acho que eu vou mandar o homem. Depois que agora descobriram a tua frase de efeito. Não é nada, era. Ah, O ódio é para onde o homem vai quando não consegue suportar a tristeza. credo, O cara é filantropo. filantropo. Pega uma palavra bonita. Taca, né? Mano? O cara é taxidermista. Começada. Claquete. Começando mais um Pitacos Cabeludos aqui, mais uma vez estou eu, bicho cabeludo, vulgo mais uma das 1000 sacrifícios que serão feitos e estamos aqui com a prova marca da besta, que está aqui mais ele. Eu sou o marcado besta, não entendi. Eu sou o Patureto e o homem não tem controle nem mesmo sobre sua própria vontade. Caraca. Mas não só isso. Sabe quem mais não tem controle nesse programa? Ele, que é nosso convidado pela segunda vez. Eu, o próprio repetido, e eu digo que, diferente de Evangelion, essa abertura dá pra pular. Ih, cara. Justo. Polêmico. Já podemos começar por aí, antes mesmo de entrar em qualquer história animada de Japorongas, devemos passar pela abertura, a não ser que você pule. E aí, Fábio, o que você achou dessa abertura aí? Não sei, eu pulei todas, tô brincando. Pô, achei legal, a musiquinha. Na verdade, eu acho que isso é algo como um todo de Berserk, né? A trilha sonora é muito boa. Mais um aí que ganha o prêmio trilha sonora que dá pra ouvir. Não, que assim, pô, a abertura, ela, no máximo, ela se desloca muito por ser um rock que não tem muito a ver, assim, talvez com a pegada medieval do Berserk. É. Mas que, pô, pra mim, entrou tranquilo e, mano, só sei que eu gostei demais, assim como na maioria das vezes aqui nesse programa. Então, mano, as minhas ressalvas. Parece uma música de emo, nada contra a música de emo, né? Mas é tudo tão estridente, aquela guitarrinha irritante, aquele vocal chorado. Eu não gosto, mano. E o pior é que eu meio que gosto, mas eu não gosto. Eu não sei dizer, mas eu mais não gosto do que eu gosto. Posso cagar uma regra aqui, galera? Cague uma regra aí. Eu acho que tanto quanto o New Wave, o que combina bastante com o movimento pós-punk e o gótico, que é um dos elementos que trazem na trama. Então acho que combina sim, apesar de não ser das melhores. Tá sentindo? Essa aí foi pedida, hein? É, mas assim, pô, contudo, também tem as versões dos filmes lançados em 2012, que é praticamente mais uma releitura aí da Era de Ouro, onde a gente vai dar um foco aqui, até porque todas as adaptações que tiveram de Berserk focam nessa tal Era de Ouro. E vamos nos aprofundar nela conforme o episódio vai passando, e nisso nós vamos lá, galera. E aí, Nak, explica pra nós aí. O que é Era de Ouro, Era de Bronze? Tu acha o que é, tipo, quadrinho? Tipo, gibi de super-herói? É, basicamente... Caralho, esqueci a palavra. Em período. É um flashbackão da vidinha medíocre do Guts, nosso caro amiguinho, que basicamente nasceu na morte. O cara já nasceu lá no horror, foi salvo, mas a que custo, né, cara? Porque ele viveu ali o que não
merecia. Mas aí mostra os tempos, entre todas as aspas, felizes que ele teve ali no passado dele. Até... a gente vai vendo aí no anime. Não vamos contando aos poucos. Não vamos queimar tudo agora, né? Vamos guardar esse becão aí, rapaz. Porque contando tudo assim de formas cronológicas, tanto, sei lá, em todas as adaptações quanto no próprio mangá, eu imagino, temos a história de Berserk contada em 2 polos da linha do tempo. O presente, onde o Guts passou por tudo isso, hoje ele é caolho e sem um braço também, porém agora tem todo um maquinário dentro desse braço, fazendo com que ele se torne uma verdadeira máquina mortífera. Não que no passado ele não fosse, né? Mas o cara só fica com um aspecto mais do mal, mais um burucutu. Muro. Mas aí eu pergunto pra vocês consideram ele como um herói? Cara, um herói ele não é, né, mano? Um anti-herói que em todos os aspectos da sua vida só luta pra sobreviver. Aí o que ele faz pra sobreviver? Mas assim, o que a gente já sabe é que o homem tem o estereótipo de ser o cara foda, o cara que usa a maior espada, o cara que usa tudo do bom e do melhor, e é um matador de gente. Mas pra vocês... De gente não, demônios. Demônio. Mas se tiver gente lá, ele vai matar também. Tá na frente, meu amigo. Se o demônio se fingir que é gente, ele vai matar também. Passa a lambida, já era. Mas assim, me expliquem. Por que vocês acham que ela se diferencia de qualquer outra obra que o maluco tem uma espada gigante e sai matando todo mundo? Boa pergunta. Eu, pessoalmente, diria que é todo drama carregado nessa violência toda. Porque não é só a violência, né? O cara é totalmente bruto, algo totalmente... Acho que posso até dizer que a palavra, Deus que me perdoe, escroto. Olá, cara, é um drama, filha da puta, cara. Te abala ali de todas as formas. É a traição, né, mano? O homem é ruim, não dá pra confiar e é isso, né, mano? E você, Dori? Rapaz, eu nem entendi a sua pergunta. Pra você, o que diferencia ele desses burucutu aí, de cara que tem uma espadinha, todo shonen aí, o que diferencia? Cara, de diferente já começa pelo gênero, né, que agora não é mais shonen, é seinen, mostrando que a gente está numa obra que vai diferenciar os garotões dos nerdola, tá ligado? Porra, Teddy e Verde. Qual que a gente é? Já somos homens! Essa é outra pergunta, mas respondendo essa ainda, a anterior, o que diferencia não só a categoria de história, como agora estamos num território claramente mais hostil. Não estamos aqui para ver uma história linda de superação, mas a tragédia grega de um personagem que vai sofrer na era medieval, tal qual num espírito Game of Thrones das ideias, mas talvez até um pouquinho mais pesado e legal do que o próprio Game of Thrones. Assim, levando em consideração o que os dois dizem, eu acho, minha opinião, diferencia realmente isso, mas não só isso, todas as nuances que você consegue colocar em períodos históricos. Inclusive, eu vi gente comentando que realmente Berserk, todo esse lugar lascado que ele nasce, tá totalmente relacionada com períodos históricos mesmo e formas de arte, como pintura, que é tipo aquilo que Deus não toca, sabe? É tipo como se fosse uma lanterna, tu ilumina assim, aí tem a parte da luzinha, e aí tipo, o que não tá na luz não existe, só que aquilo é o mal, sacou? É o puro mal. E o Simba não pode ir, né? Exatamente. E o Berserk, o Guts basicamente tá lá, né? Mano, é justamente, é bem essa visão mesmo, é aquela parada do rico é rico e ele vive bem, e o cara é vil, o cara mesmo rico ele é ruim, e o cara pobre é ruim também porque ele vai te matar pra comer um pão. É o feudalismo, é praga, tudo nojento, cara. É realmente um mundo inóspito ali que... Sério, nascer ali realmente... O cara falou palavra bonita, mano. Inóspito. O cara é um poeteiro. Aí. Assim, brincadeira da parte, realmente é genial a forma que isso é trabalhado. Mas vamos voltar pra parte da história, eu acho, né? Vem comigo. Vem comigo, segura na minha mão que nós vamos nessa juntos, galera. Não, você que vai explicar a história, pô. Então tá beleza.
como eu já disse, a gente tá no presente, onde se passaria em um modelo mais histórico, a gente pode dizer assim que o presente é a tal Era das Trevas, onde realmente Deus está morto, demônios estão às soltas, e se antes a gente já sofria com pragas, agora também temos demônios na jogada. Quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Sim, pedra morde em água dura, tanto bate até que é nóis. Nisso a gente vai ter o outro polo da história, que eu disse que a história se passa em 2 polos. O outro é o grande flashback que vai nos contar tudo sobre não só o protagonista, o tal do Gatsu, ou fora das linhas otakas, Guts, onde ele vai conhecer o bando no qual vai abrigar ele e pedir para que ele seja seu mercenário em grandes batalhas, onde ele lutará em nome de Griffith, ou Grafite, para conquistar as suas batalhas e os seus sonhos mais loucos. E esse é o grande flashback que vai contar a tal Era de Ouro, que assim, não tem muito a ver numa parte histórica, mas focando nesse núcleo e como era a vida de mercenário, de plebeu, sei lá, guerreiro fora dos palácios e da vida que é muito romantizada sobre o cavaleiro, né? Em muitos outros filmes e histórias. Sim, sim. Eu acho mais... O que torna mais louco, assim, o sonho do Griffith é que ele não diz exatamente o que ele quer, né? Eu acho, no anime, mas acho que ele quer, tipo, ser rei, né? Ele quer conquistar o mundo, sei lá, alguma coisa megalomaníaca, assim. O que torna mais megalomaníaca da época é porque era essa fita aí das castas, não vamos confundir com casca, né? É totalmente quem nasce pobre, morre pobre, quem nasce rico, a não ser que você morra numa guerra, vai morrer rico também. Então por isso é tão inalcançável. O cara do nada, um mercenário, vai ascendendo e é isso, né, cara? O maluco é realmente visionário. Ele tenta quebrar os paradigmas dessa vida medieval, né? E é claro que a galera do lado de cima não vai curtir. No caso, eu tô falando dos ricaços, né, Pô, eles não vão olhar para esse plebeu ascendendo na vida como guerreiro, mas conquistando todos os pontos dignos de um cavaleiro, até melhor por ter uma visão mais estratégica, uma visão literalmente de fora da caixinha, que é o castelo, e essas vidas cheias de prestígio que os nobres têm, que é justamente o que limita eles a vencerem uma batalha. É uma parada que infelizmente não é valorizada justamente porque eles sabem que o Griffith vai querer derrubar eles, né? É realmente essa, e como o Enaki comentou, essa ideia do feudalismo mesmo, tipo, essa ideia de você ter um destino, sabe? Você sempre vai ser um vassalo pro resto da tua vida, independente, assim, obviamente se você nasceu assim, né? Independente do quanto você se esforça, você nunca vai mudar. Achei bom você até ter utilizado essa palavra, destino. Como a gente comentou aí, de quem nasce pobre, morre pobre, quem nasce rico vai morrer rico, a não ser que aconteça algo, né? Mano, a história tem isso da causalidade. Todo mundo tem o seu destino. E se você tem o seu destino, você não pode fugir disso. Então o Griffith era destinado a fazer algo grande, só que a parada do Guts é que ele é realmente um ponto fora da curva. O cara tá fora da causalidade. Ele pode conquistar independente. Ele não tem destino, mano. O cara literalmente tá vagando por aí. Eu acho que eu não curto muito essa parada de destino, mas isso é da hora do Guts, né? Ele ser fora disso. Mas assim, vamos começar a discutir aqui. Tu realmente acha que ele não tem um destino? Tu acha que, pô, talvez o destino dele realmente seja tá andando pelo mundo sem motivo aparente? Talvez o destino dele realmente seja não ser ninguém, sabe? Me desculpa, né? Mas é porque eu falei isso, não é algo que mostra no anime. No anime diz realmente essa questão da causalidade, das pessoas, o homem sem o livre-arbítrio, né? Ele tá destinado. É porque no mangá realmente diz isso. O Guts, ele é fora da curva. Foi refutado ao vivo. Pois é, desculpa aí. Não quis jogar tantos argumentos na sua cara. Felizmente eu trabalho com a verdade, né? Tô saindo aqui do podcast, eu me demito. Tô brincando. Mas, prosseguindo. Não tinha muito o que dizer, era só mais uma pitadinha aí, pode ir. É tua. Era só falar que eu tô errado, né? Realmente, essa questão do destino, sabe? E é muito maluco você pensar como Berserk é uma realidade alternativa muito distante da nossa. Mas talvez, será que tá tão distante assim, sabe?
Tipo, pô, tem demônios e um monte de merda, mas será que. Será que não tem nada parecido com nós? É, cara, uma das coisas que eles referenciam é porque o bando do Falcão, eles estão numa guerra, lutando numa guerra, né, como mercenários, e está durando há 100 anos, ou seja, referência à Guerra dos 100 anos. E também tem os nomes, o lado que eles estão lutando seria Midland, referenciando a Inglaterra, e o outro lado eles chamam de Tudor, que é um sobrenome real de um cara, só que foi da Guerra das Rosas, que foi basicamente decorrente da Guerra dos 100 anos. Então tem a ver com isso. E Tudor seria a referência da França, que basicamente a vantagem é que a Inglaterra... Mas quanto tempo que durou a Guerra dos 100 anos? Ah, mano, um pouquinho mais, mas dependendo da visão, um pouquinho menos. O grande mito da Guerra de 100 Anos é que ela não durou exatamente isso, né? É, que ela teve umas pausas lá e voltou, e já passou mais 100 anos. Mas é basicamente isso, a parada da Inglaterra na guerra, que é o que mostra ali em Midland, eles eram muito estrategistas. No caso, o Griffith, né? Que o de resto, soldados normais, assim. E a França tinha muita gente, né? Essa era a vantagem deles. Que é o que também mostra ali no anime, só que todos, né? O Guts é simplesmente um monstro. Esse paralelismo, né? Exato. Se é assim que pode dizer. Mas é bem foda, é questão ali política, né? Depois de um tempo começa a mostrar um pouco, né? As conspirações, a inveja. A nojeira. Pois é, assim, talvez o meu maior problema aqui em, sei lá, ficar contando a história ponto por ponto, tiquinho por tiquinho, é que talvez quem já tá aí, já veio pelo nome do Berserk, já deve estar carenga de zumbi de certos pontos, porque, pô, se você viu o anime de 97, que é um dos principais focos aqui, além do filme que eu vou ficar dando pitaco aqui, os filmes, na real, e entre outras curiosidades da produção, pô, fora isso, o que a gente pode dizer? Bem, o Gantz é um cara que nasceu de uma mãe morta e assim mostrando que, independente dessa casualidade, né? Na verdade não, ele não é independente, me equivoquei. Mas assim, de uma casualidade onde parece que ele foi, assim, destinado a nascer daquela mãe e assim, numa casualidade de novo, tinha um grupo de mercenários ali passando, mercenários esses onde tinha uma mulher que adota o Guts e um outro cara, que era o chefe dessa equipe, decidiu meio que adotar ele junto com essa mulher. Eles cuidam dele e aí vem a primeira questão. Ele, quando criança, foi treinado para se tornar um guerreiro, mercenário aí, pá. Só que eles não tinham facas, não tinham espadas menores pra treinar ele. Não é verdade. Os caras ficam até gritando pro Guts: pega uma espada menor, tem espada pra criança aí. Só que o Guts quer ser forte. Então, sem querer ser o chato aqui, né? Hoje eu tô doido pra corrigir gente. É porque o cara não tem nem esse tatuado, hein? Imagina se tivesse tatuado Berserk. Esse aí eu tô devendo. O cara aí já anota a pauta na pele, tá ligado? Mas então, o Guts aí, né, agora corrigido eu, ele insiste em pegar um espadão e treinar que nem gente sendo um cotoco. Então ele já parte daí. Ele é acostumado a treinar com espadas maiores do que ele. Isso vai se refletir no futuro na sua técnica como guerreiro, onde ele não vai usar uma espada normal, mas uma matadora de dragões, que é como essa espada é apelidada em outra obra. No caso, Samurai X, mas é só uma referência aí que eu tô trazendo mesmo. Mas eu ia comentar que realmente essa espada gigante é um artefato que existe na vida real. É uma espada pra derrubar o cara do cavalo, basicamente. Olha! Agora diga o que você ia dizer, né? Não é realmente Dragon Slayer o nome da espada? No caso da referência de onde eu tô trazendo, né? No Samurai X é chamado assim. No Berserk não? Caraca, então não é possível, cara. Só se isso foi um efeito Mandela gigantesco. Então todos nós fomos refutados agora. Provamos que ninguém sabe de nada. Estamos aí, né, galera? Mas aí, pô, meninos Guts considerava Gambina aí seu pai e a mulher e a mãe dele, só que ela acaba falecendo aí de uma doença, de uma praga, aí coisa da época, mas é nesse momento que o Gambino já começa a revirar o olho, porque ele já não considerava esse menino seu filho, como agora ele mata aquela que era, teoricamente, sua mulher. E Gantz vai conseguindo aí cada vez mais força, crescendo e conquistando mais coisas em batalha, até Gambino perder aí
uma de suas batalhas, onde ele perde a perna e já se torna incapaz ou praticamente inútil numa batalha real, deixando ele de lado enquanto o Guts aí novamente conquistando todas. Até que numas noites deveras específico, é aqui que começa, galera. Papo sério, pesado mesmo, tanto que eu geralmente gosto de censurar esse tipo de coisa, mas o Gambino contrata um cara pra abusar dos meninos Guts. Isso é uma coisa que não mostra no anime, né? Coisa de filho da puta. Assim, no anime de 97 não é mostrado, mas Referenciando. Sim, deixa entender. na verdade ele fugindo no flashback dele, né? Fugindo da vilarejo, ele tem um sonho onde ele tá mergulhado em caveiras e uma sombra gigante acaba tomando ele, né? E também quando um cara toca no braço dele, ele grita, não me toca! O que é interessante, porque já que no anime de 97 isso não é mostrado, é uma característica que simplesmente foi jogada, né? A gente pode teorizar, principalmente quem não veio do mangá, que nem eu, né? Ficamos assim, pô, e aí, qual é? Realmente fica... Acho que dá pra entender, não sei. Eu já sabia, né? Eu, como não sabia, eu olhei e fiquei esquisito. Será que tem alguma coisa aí? Mas aí depois eu dei uma pesquisada e descobri que isso realmente ocorre, né? E por mais que isso tenha sido realmente um capítulo na vida do Guts, onde ele realmente decide isolar das suas memórias, onde ele na verdade só acaba recordando em pesadelos, ele acaba relevando isso e continuando lutando pelo Gambino, mas um dia também Gambino decide jogar toda a culpa de sua vida no Guts, porque ele foi um ponto de referência entre as ocasiões que estavam ali alinhadas, e ele decide matar os meninos Guts em sua própria cabana, mas Guts tem reflexos rápidos, garoto, menino, rapaz, acaba dando um golpe fatal em Gambino que faz com que ele tenha que fugir, porque ele acaba de matar o líder do próprio bando. E o pior é que parece que ainda foi meio acidental. Ele só tipo, está. E aí o cara vai e cai na espada dele. E aí todo mundo fica, caralho, o moleque que... O cara criou ele como se fosse filho, matou ele agora. Mas parece que é um reflexo acidental mesmo. Tipo, isso é mostrado no anime, tanto que quando ele foge, acaba sendo encurralado por lobos. E mesmo ele tentando deixar o lobo dar o golpe, ele fecha os olhos e desfere o mesmo golpe. Verdade. 2 vezes ali era pra ser, então. Nisso damos uma avançada na timeline, onde ele agora já é um mercenário aí já crescido, e acaba derrotando mais um grande nome ali, que era o Pazuzu. Sacanagem. Qual foi? Mas era um cara com um nome semelhante, falava demais, tinha um ego gigante, e não percebeu que o rapaz carregando uma espada de 1,90 m já estava desferindo golpes sobre ele e acabando com ele em menos de 2 minutos de anime. Morreu com um rei na barriga, né? E as pessoas que viram esse grandes movimentos dos meninos Guts era nada mais nada menos que o bando do Falcão. Eles falaram, caramba, guerreiro interessante, bem que ele podia estar com nós. E na verdade um cara rei muito ruim decidiu, não, pra garantir que esse cara não vai vir pro nosso bando, vai atacar ele. Era o tal de Corcus, pior personagem do bando do Falcão. Tem que colocar o áudio do Seu Madruga gritando, filho da puta! Caraca, que específico. E na verdade o Guts acaba matando 2 aí do bando do Falcão, onde Casca e Griffiths são obrigados a intervir, onde Griffiths é o único que consegue impedi-lo e assim recrutando mais uma vez para o seu time. Pô, o cara tem ali a batalha entre eles, né? Que já começa mostrando quem é a Casca, né? Chata, enjoada e faz tudo que o Griffith mandar. Mas também mostra toda a tesão homossexuals por trás aí do Griffiths, né? Porque ele não só derrota o Guts aí possuindo altas técnicas, enquanto o Guts é totalmente bruto aí nas suas batalhas, como ele chega assim, depois de derrotar o Guts, pega ele assim na sua cabecinha e fala, você é meu. Nesse momento aí eu me molhei todo. Ele olha pra ele e fala, tá solteiro? Agora tem dono. E nisso damos origem a uma das melhores amizades. Sim, mano. Uma das melhores amizades dos animes, até que se prove do contrário. Os caras até tomam banho junto, os caras batalham junto, bom demais da conta. Enquanto a Casca, né, personagem ali feminina, a única personagem representante feminina do grupo, do bando do Falcão, fica com ciúminho.
Porque o Griffiths nunca disse isso pra nenhuma outra pessoa. É engraçado que dá a entender que, tipo assim, o mais forte é o Griffith e o segundo mais forte era a Casca, mas ela não chega aos pés do Griffith. Só que aí eu fico na dúvida ali que o Pippin, o grandão, Esse cara aí. será que ela é mais forte que ele? Eu fico nessa dúvida aí. Mas aí quando o Guts chega, aí ele chega perto do Griffith. Realmente o cara é muito mais foda. Inclusive, Pimpim, o melhor personagem do bando do Falcão. Acho que eu prefiro o Rick. Rickett. Fofinho, olhos. Eu não gosto de ninguém. Tô brincando. Eu não tenho um favorito. Então você afeiçoou nenhum bonequinho lá, não, rapaz? Ah, cara. Eu gosto do Guts, pô. O cara carregava o espadão lá, o cara era o brabo. É um espadão. E continua sendo o brabo, isso é importante. Porque o que acontece com esse grupo? Rapaz, acontece que tem um monte de trita aí no meio dos caminhos, mas você gostaria de pular logo pros Eclipse? Bora. Mete bala. Quer dizer, peraí, tem alguns adendos aí, meu. Ó, primeiramente vamos aqui dar um destaque pro demônio que eles lutam, né? Nosferatu Zod. Nomezinho de vampiro, né? Segundo alguns, o deus das batalhas. E no final é só um demônio forte, né? Mas só lembrando que ele existe aí a gente dá uma puladinha. Aquele cara, mano, que é tipo um general, Corbuit, sei lá, uma porra assim, um cara chato, que eles estão 4 ou 5 batalhas com esse cara, e ele sempre foge, todo bobão. No mangá, ele é mais nojento ainda, mano. É pesado, rapaziada, pesado. É que o primeiro nome dele é Adon, mas toda vez ele fica se gabando porque ele vem de uma família de cavaleiros, aí ele fala Kerbowitz, Kobowitz. Sobrenome da família, né? Cobblestone. Que ele é tipo da baleia azul, um bagulho assim, né? Ele lidera o time de Cavaleiros da Baleia Azul, cara. Isso não envelheceu bem. E antes também do Eclipse em si, né? Vamos lembrar lá da batalha com o Rinoceronte Negro, algo assim, que também tem a batalha do Guts com o General. O General... É difícil falar esse nome. Tem um G e um N mudo. Então é tipo Bosco ou Boskongen. Bom, mas é uma batalha muito bacana, assim, porque você vê que o cara é realmente muito forte. No mangá, eu acho que a batalha ficou mais legal, porque no anime, estranhamente, cara, essa parte foi uma que eu não gostei muito, porque tá o Guts com essa batalha muito foda, enquanto eles estão lá do lado de fora, aí do lado de dentro fica aquele bostão do Adam Corbutt lá falando blá, 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 e não fica mostrando a batalha do Guts com o cara. E essa batalha, tipo, ele quebra a espada dele, né? E lá da puta que pariu tá o Nosferatu Zod só de butuca. E não sei, cara, não sei se ele quer ver uma batalha muito foda no futuro. Mas ele tem sei lá, ele decide ajudar o Guts, né? Ele joga a espada dele igual um frescobol. E o Guts, num golpe só, corta a cabeça do general e do cavalo. O cara é... Mas assim, já podemos comentar um pouquinho da produção, porque muito se fala de uma adaptação fiel, a topzera dos Berserk, mas na verdade a de 97 já fala de muita coisa, inclusive detalhes como esse que talvez nem sejam tão importantes, porque o Nosferatu Zod joga essa espada pro Guts e ele não usa ela depois dessa batalha, tá ligado? Ele realmente deixa de lado, assim, não sei por qual motivo. E ele suspeita ser do Zod. Ele olha assim, será que... deixa pra lá. E não pensa mais isso. E você fala muito de uma adaptação mais fiel ao mangá, porque o mangá ele realmente não tem dó, ele mostra tudo. Lá é sujeira. Tripa, sangue, olho que cai de cabeça, corpo de cavalo, tudo junto e misturado ali nesse banho de sangue muito do doido. E o anime de 97, ele teve que dar uma freada aí, porque... Que é de 97. Não só pelo fator tempo, onde, sei lá, isso com certeza ia passar em algum horário nobre japonês, eles tinham que censurar de alguma forma. Então, na decisão final, é claro, como podemos ver, teve menos sangue, teve menos
corpos explícitos sendo cortados ao meio e, pô, razoável considerando não só a época como a produção limitada. O que é engraçado de se comparar, até porque o Enak tá aqui, a gente pode ver que o Evangelho é de 95 e, pô, como é que uma parada mais antiga consegue ser melhor no quesito animação quando você olha pra Berserk, tá ligado? A resposta é simples, meu amigo. Dinheiro. Eu ia dizer isso, cara. Mas eu concordo com o que o Dória disse da questão de não precisa adaptar igual, não precisa. Essa aí só foi uma crítica mesmo porque deixou meio de lado uma batalha boa e deu foco pra algo que é um cara que só falando bosta. Também não precisava mostrar todas as tentativas disso. Ok, também precisava dar uma freada. Mas realmente o anime ele tem umas paradas meio esquisitinhas, assim. Você vê que realmente a produção não era tão foda, apesar de ser um anime muito bonito e com cenas muito bem feitas. Mas, tipo, os sons desse anime, mano, a mixagem de som é muito esquisita, cara. Só eu achei essa porra. Ah, cara. Eu gostei, pô. Eu vi um cara que criticou, assim, o anime não ter muita música, justamente porque, sei lá, você entra na pastinha de soundtrack dele, o OST, né, famoso. MP3 lá. Assim, na verdade ele tem muito som, muita coisa, mas quando você para pra observar dentro do anime, na verdade você só escuta 3, né? Ou 4, no máximo, porque é a abertura, o encerramento, e o tema do Guts e o tema do Grift. Fora isso, assim, a maior parte do som do anime realmente tá em falta. É muito som ambiente, de natureza, de batalha. Ah, cara, eu acho que faz sentido. Eu não tinha nem pensado na questão da música, eu tava pensando nos sons mesmo, porque é muito distoante, tipo, tá, sei lá, um sonzão mó vazio, de sala vazia, né, aquele... E aí eles começam a bater a espada e fica um áudio lá, tipo, espada batendo ponto MP3. Se falta quebrar assim certinho, você sabe que Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C. Ah, cara, eu entendo o que você quer dizer, porém acho que você está sendo chato. Eu concordo que é uma chatice, é só uma observação mesmo. Mas também eu boto culpa no cartório sobre essa questão aí no estúdio, porque uma coisa é a Gainax do Evangelho e outra coisa é os nossos queridos, porém coitados, Oriental Light and Magic, que foi o estúdio responsável por essa adaptação. E, mano, assim, o diretor não demonstrou grandes ambições a não ser adaptar tintim por tintim dessa Era de Ouro, mas, pô, convenhamos, o estúdio Oriental Light and Magic já não chama muita atenção. Não é uma Gainax, não é uma Trigger, já mencionados aqui nos nossos programas. E, pô, fato, você por acaso sabe qual outros animes estão no portfólio da Oriental Light and Magic? Quais, bicho cabeludo? Pokémon, não? Louco, olha, o cara cuspiu aí. Não pesquisei. Tem não só isso, como Pac-Man e as Aventuras Fantasmagóricas. Você me deixou triste, cara. Mas, assim, eles animaram Pokémon no mesmo ano de Berserk. E, pô, eles também fizeram Super 11, que é o anime de futebol aí da criançada, com superpoder. Aí, esse eu não sabia, hein? Pois é, mano. E como é que um estúdio especializado em programação infantil, né, de horário nobre, ao que tudo indica, foi parar pra fazer Berserk, né? Foi fazer uma atrocidade dessas, né? Por coincidência, esses dias eu tava assistindo o começo de Pokémon clássico. E é muito fofinho, cara. É outra coisa, 100%. Claro, né? Já sabe que é Pokémon, mas é uma parada toda fofinha. Então, de parabéns. Né? E mesmo eles tendo Berserk aí nos portfólios deles, eles nunca mais fizeram nenhum anime do mesmo nível. Eu digo sangrento, ou com uma escrita mais pesada assim, reflexiva, eu digo. Porque, mano, fora Berserk, eles não fizeram mais nada assim de tanta relevância. A não ser pelo fator nostalgia, né? A galera do Pokémon aí, do Super 11, estão batendo palma, perna. Assim, eu diria que Pokémon é bem mais relevante do que Berserk, sem ofensas. Eu acho que eu concordo. Mas eu entendi. Ele quis dizer que não teve nada sangrento. Não, sim. Agora é clipe. Tell me what you want.
Também gostaria de dar destaque aí à princesa do reino de Midland, né? Que isso, cara? O que você vai falar? Olha lá. Não, porque esse é o ponto crucial que nos leva ao eclipse. É verdade, cara. A gente tá pulando muita coisa pra ir pro Eclipse. Isso daí, mano, é realmente algo muito fácil de se discutir. Quando o Griffith, né, pede pra ele matar um dos traidores, um cara que tentou matar ele, o Guts totalmente furtivo, mata 30 caras e ele tá lá todo furtivo. Não só 30 caras, como nessa conta incluir não só o próprio traidor, um dos subchefes lá do castelo, como o filho do traidor, né? O que, assim, foi mais um episódio marcante aí na trágica vida de Guts, onde ele, no reflexo, matou essa criança, mas ele fica em choque, coisa que destrói ele. Não só isso, como quando ele tenta falar pro Griffith, né, o trampo tá feito, sei lá o que, ele nem tem essa chance, como ele chega lá, o Griffith tá falando com essa princesa e a princesa faz uma pergunta muito pertinente, né? O que é um amigo pra você, Griffith? Isso é para os garotos dos homens. E o Griffiths tem uma resposta assim que talvez fosse muito assim, coerente, mas na verdade só mostra que ele descartaria qualquer um do bando do Falcão, porque ele nunca considerou eles como iguais, né? Porque alguém que ele considera amigo é aquele que não segue as mesmas orientações, os mesmos sonhos que ele. Seria alguém completo oposto, né? Alguém que ele possa considerar como igual. E, pô, Guts tendo escutado essas conversas tudo aí, né? Passa a refletir. Caramba, ele nem ao menos me considera um amigo. O cara todo... Ele se sente todo especial com o Griffith. E aí ele toma um balde d'água fria com essas falas aí. Ele fala que alguém com o próprio sonho, que Guts nem tem um, alguém com o próprio sonho que discutiria até mesmo com ele. Alguém que lutaria por tudo, faria de tudo para atingir o sonho. E tem a cena, um dos enquadramentos mais fodas do anime /mangá, que é ele na escada, o Griffith lá em cima, angelical, e o Guts todo bronco nos degraus de baixo. Foda demais, cara. Parou mesmo. E essa vai ser a virada de chave que vai fazer com que o Guts, na verdade, busque por um sonho em meio às batalhas, né? Por mais que ele goste muito do Griffith, pô, deixa isso claro um monte de vezes, ele, na verdade, tem que correr atrás do próprio sonho. E por mais que ele não saiba, ele quer. Então ele espera pelo momento mais pertinente, onde todo o bando do Falcão é declarado agora cavaleiro, praticamente nobres. E enquanto todo mundo tá lidando com com o conforto de agora ser um nobre, né? Guts se recusa a tudo isso em busca do seu próprio sonho, por mais que ele não saiba exatamente qual é ele. É engraçado que ele cria o sonho de querer ter um sonho pra ser amigo do Griffith. Um pouquinho contraditório, talvez. Mas é isso. A gente agora, nessa virada de chave, quando ele quer sair do bando do Falcão, quando tá todo mundo assim bem, ele decide abandonar o Griffith. E o Griffith acha isso uma ousadia do caramba, porque, como ele já disse, você é meu. E agora... Seu destino me pertence, inclusive o dia que você vai morrer, é o que ele disse. E nisso ele trava uma batalha, assim como no dia que eles se conheceram, pra ver se ele vai sair. E as convicções de Guts estão tão poderosas que ele se recusa a perder. E nisso ele ganha e sai do bando do Falcão sem olhar pra trás e sem dizer adeus. E pra deixar mais dramático ainda, ocorre um incidente do Guts com a Casca, que eles sobrevivem juntos e aumenta a conexão entre eles. Aí a Casca começa a ficar meio dividida. Ela que tanto queria o Griffith, mas sabe que ele é um inalcançável, começa a ir um sentimentozinho pelo Guts. E ela até pensa, talvez, será que eu vou embora com ele? Enquanto isso, o Griffith tá lá, desolado, um lixo, em trapos. E a partir desse momento aí catastrófico para o emocional de todos nós, Griffith comete a maior atrocidade que ele poderia em meio a tudo que tava dando certo, né? Cara, ele fica tão abalado, ele tem esse plano de ser alguém grande, um rei, conquistar tudo, desde criança. Ele tá correndo atrás desse sonho desde criança, ele faz tudo pra esse sonho dar certo. Ele vende o próprio corpo
O cara não tem escrúpulos. E aí ele vai e joga tudo no lixo por uma noite. Com a princesa. Exato, e aí que é o mais fodido. Aí eu repito, não precisa ser igual ao mangá. Mas só pra vocês terem um comparativo de que é mais fodido. O rei, ele não só fica puto, porque o nosso camaradinha Griffith, galanteador, desvirgina a princesa. E o rei, ele era apaixonado pela própria filha. Não só apaixonado, o cara era obcecado pela própria filha. E ver isso, Griffith, o cara que ele realmente gostava, roubando isso que teoricamente era dele, a virgindade da própria filha, o cara fica maluco, ele entra em parafuso. Manda prender o Griffith e matar todos do bando do Falcão. Não só prender o Griffith, torturar ele por, sei lá, muito tempo, 3 anos. Gastou um número aleatório, né? Tipo, 4 anos. Tô brincando. Tem um diálogo específico que o cara disse que a ordem do rei era manter o Griffith vivo por uns 3 anos. Como o cara é um nobre, que seja feita a sua vontade, todo mundo vai pro saco. É claro. Correto? Quer dizer, né? A Casca toma as rédeas da situação e consegue salvar a galera com quem, pelo menos eu me importei durante a maior parte do anime e da série de modo geral, onde ela salva lá os 2 loirinhos, o Judô, o Ricket, o Pimpim e o cara chato, o Cuscuz lá. Ah, e você tá esquecendo também do Gaston. Não pode esquecer do Gaston, tá, cara? Tá bom. Salva lá o Gaston também. E tem esse povo aí que agora, claro, já deixou de ser nobre, tá tudo lascado aí também. E agora tá aí planejando um resgate dos meninos Griffith, que enquanto está murchando nas cadeias, nas mãos de um cara que aí já diverge a fidelidade da adaptação de novo. Que a questão é, enquanto no anime de 97 é um cara aparentemente normal que está torturando Griffiths, tanto no filme quanto no mangá, é um cara de estatura baixa, porém com umas certas deformidades em seu rosto. Eu não gostaria de explicitar mais sobre isso, porque pode até parecer um pouquinho preconceituoso da minha parte. Porque um cara ficou questionando, por que no anime de 97 é um cara normal, enquanto tem todo um cara abusando do Griffith? O cara se vangloria por estar torturando o Griffith. Eles consideram um artista, né, cara? Um especialista em tortura. Guts decidiu parar de vagar aí pelas pradarias da vida e soube que o bando do Falcão tá em maus lençóis, então ele decide ir lá ajudar, descobre que eles querem resgatar Griffiths. Ele passa 1 ano treinando, né? Se lapidando, digamos assim. Tá com uma espada nova, tá forte, tá saudável. Tá afim da Casca também, rola ali uma... Opa. Um ziricutico. Um ziricutico que também tem uma questão de adaptação de novo, batendo na mesma tecla, porque assim, na adaptação antiga, ele vai lá, na verdade é tudo muito romantizado, né? Muito bonitinho, pá. Assim, nada contra. A questão é que, tanto no filme quanto no mangá, ele se questiona, na verdade, fazer sexo é um gatilho para Guts. E assim ele se mostra uma pessoa muito sensível até mesmo para fazer isso. Onde ele acaba se lembrando do seu trauma com o cara que o seu pai contratou. O que faz total sentido, né? Mas como isso não foi nem muito apresentado no anime, pra que colocar também, né? Então. Pois é, você apresentou um ponto muito deverasmente interessante, mas como a galera quer fidelidade ao material original, toma aí um pouquinho de desenvolvimento de personagem, só que nisso temos a pedra no sapato, os meninos Griffith, que chegando lá, resgatado com muita luta, muito suor, muito sangue, descobrimos que na verdade esse resgate não adiantou de nada, porque ele não pode nem ao menos segurar uma espada, quem dirá subir num cavalo. O cara... Essa cena é aterrorizante, cara. Você vê o desespero do Guts quando ele tira o capacete do Griffith e ele fica falando, isso não é o Griffith. Você fica, cara, porra, você não mostra. Isso foi uma boa jogada, não precisa mostrar. Você ficar chocado de imaginar, tá ligado?
E outra questão, né? À primeira vista, quando o Griffith abre os olhos e olha pra Guts, ele tenta enforcar ele, né? Isso, cara, mano, é muito. Nossa, é sério, é muito. Muito fodido. Que obra fodida, cara. O cara tá na mágoa, mano. O cara não conseguiu esquecer nem sendo torturado por 3 anos. Quer dizer, foi 1 ano só que se passou. Era pra ele ser torturado por 3 anos. Caraca, meu, não entendi essas obras. Meu, vou ter que ver tudo de novo. Eu também. E olha que eu vi 2 vezes. Eu vi o anime de 97 e eles pegaram, na verdade, os 3 filmes e dividiram em 13 capítulos que na Crunchyroll foram dublados. Um toque muito especial aí pra nós que valorizamos dublagem. E, pô, não preciso dizer que tá maravilhoso. E a voz do Griffith pode até parecer uma comparação meio estranha, né? Porque é a mesma voz do Paul Rudd, o nosso querido Homem-Formiga. Mas ainda assim, uma voz de galã. Você não dá pra desassociar essa questão. E quando você vê aquela voz no Griffith, você fala, caramba, uma boa escolha de voz. Você concorda, Fábio? Eu vou discordar de maluco? Tô brincando. A diferença de um maluco pra um nerdola não é muito grande. Mas assim, pô, acho umas escolhas de vozes bem bacanas mesmo, realmente. Não acho. São vozes que combinam, porém elas não são muito marcantes, elas não são tão caricatas. Compreende, Marfrende? Falou bem, falou bonito. E assim nós prosseguiremos para os Eclipse. Porque o que acontece, meu povo? O que acontece? Choro. Não, cara, você vê como o Griffith tá quebrado. Você vê como o cara é o filho da puta. Mano, ele tá lá todo debilitado. Agora realmente em trapos, dá pra dizer isso mesmo. E ele fica ouvindo a conversa da Casca com o Guts. Primeiro questão de romancinho, de love, e ele já fica eita. E aí tá que ela fala que não vai mais com o Guts, porque ela vai ter que cuidar do Griffith. E aí, mano, ela vai lá levar um pinico pra ele, e ele tenta se jogar em cima dela, sei lá, abraçar, alguma coisa assim. Ele força alguma coisa física ali, só pra abalar o psicológico da Casca, só pra ela ficar dividida mesmo, mano. Olha como o cara não quer perder, mano. O cara, ele não quer perder de novo, mano. É sujo. O bagulho é tenso. Mas ele também tá sendo assombrado pelo seu item que ele carrega desde a primeira vez que a gente vê ele, que é o famoso Berrelite, ou até mesmo, numa tradução que a própria obra nos dá, o ovo do rei. Não, peraí. Fala que, na verdade, isso não é uma tradução. Berrelite, existem vários, mas aquele é o ovo do rei. Aquele é um Berrelite foda. Griffith sendo atormentado aí pelo ovo do rei, ele decide voltar a correr atrás do seu sonho. Sonho esse que nos leva até o inferno durante o eclipse solar, dando aí o nome ao capítulo onde tudo isso acontece. Porque o Berrelite nada mais é do que um item de sacrifício em prol de um grande poder. E de lá saem 4 entidades que dizem: aquele que porta os ovos do rei vai se tornar nosso irmão, o 5º elemento. 5º dedo da mão de Deus. Nos Simpsons, Deus só tinha 4 dedos. Mas é aquela, né? Você tem que dar algo que você gosta muito. Não algo, né? Alguém mesmo. E acho que quanto maior o sacrifício, quanto mais pessoas, maior vai ser ali o seu poder, né? O cara literalmente leva o restinho que faltava do bando do Falcão pro inferno. E o resto é história. Pois é, os 4 dedos lá da mão de Deus questionam pra ele: e aí, você quer retomar o rumo da sua vida em uma nova forma, uma forma melhor do que você se encontra agora? E tudo isso em troca do seu povo, dos seus amigos, da sua família. E ele diz que: de todos os meus incontáveis aliados e inimigos, você foi o único que me fez esquecer do meu sonho. Eu o sacrifico. E isso dá início a todo
uma série de memes que questionam não só de forma escrota, né? Tipo, Griffith estava certo, assim como tem um também que é só, esse filho da puta. Eu fico, esses caras são os filhos da puta. E o Griffith talvez tivesse mais ou menos certo. Caraca, olha os caras. Tô brincando. Dito e feito, todos eles ganham a marca da besta, a marca da maldição, que faz com que todos eles se tornem gado dos demônios. Onde sua maior parte aí são devorados, matados cruelmente, cenas terríveis, tenebrosos, porque é aquele negócio, né, a jogada de um... Eu não sei se é de um roteiro bom ou de um roteiro sacana, porque ele praticamente faz com que a gente se apegue, né, pelo menos eu me apeguei, àqueles personagens e Pim Pim, meu favorito, foi cortado no meio e mostrado assim, tipo, caramba, ele tá bem, quando na verdade não, morreu. O cara cai duro com as costas abertas. Isso no anime antigo. No filme ele foi cortado ao meio e parece que no mangá também. Eu acho que ele meio que assim, entre todas as aspas também, cada um meio que tem um final que merece. O Pippin, ele morre lutando, protegendo o Judô, que tá levando a casca pra proteger eles, né? E o Pippin acaba morrendo como um guerreiro. Meu irmão, Guts é burucutu, é chumbo grosso, ele é o cara mais doido que existe nos planetas Terra, meu irmão. Ele não abre o jogo nem pra demônio, ele parte pra cima deles, corta os chifres de um e usa o próprio chifre pra matar os de onho tudo, e ele tá ali protegendo a si mesmo com unhas e dentes, até ver que a casca foi a única que sobreviveu. Tentando salvar ela dos de onho, rola ali um abuso generalizado, digno da palavra demoníaca, e nesse meio tempo, Griffith renasce como Phantom, as asas negras. E, mais uma vez, ele toma posse sobre o corpo de Casca, abusa dela, enquanto Guts, com seu braço mordido, lutando para arrancar ele da boca do demônio e partir para cima do Griffiths, dá início ao fim do anime de 1997. Sim. Emblemático, né, velho? Na dúvida, você fala, caralho, e agora? Mas também dá no ápice da merda, mano. Ele acaba ali e acabou. Mano, Senhor dos Anéis, velho. Caraca, mas eu acho que Senhor dos Anéis não termina tão pesadamente. No fim do fim. Mas também tem uma ceninha pós-crédito ali, né? Pra dar uma roubadinha. O Guts com uma espada maior ainda. Com aquele cara que é o ferreiro, o Godo, falando, não morra. E o Guts saindo pra rua. Pois é, uma brecha que o anime de 97 deixa é como eles saíram do inferno, né? Porque uma coisa que os filmes e o Memorial Edition, que é os filmes separados em capítulos, mostra, é que, na verdade, não só o Nosferatu Zod prevê o fim do grupo do Falcão, do bando, como ele também, essa mensagem é reforçada por um outro personagem que se diz irmão do Nosferatu Zod, que é o esqueleto montado, Skull Knight. Já dizia aqui menino Zenak. O cara é bom. Eu não lembro muito bem a primeira vez que ele é apresentado. Ele aparece do nada, dá um aviso pro Guts. Ele chega, cuidado. como uma boa caveira, e diz, meia-noite eu te conto, ó. Que ele faz literalmente a mesma coisa que o Zod faz. Ele olha o Berrelite lá e ele fala, cara, se esse maluco aí te considera amigo, quando ele estiver no fracasso dele, tu vai conhecer a morte. De fato, o Guts conhece a morte, não a dele. Pois é. E, na verdade, esse personagem ele é crucial, já diria até menino Zenak, ele cuspiu esses fatos pra mim, que ele é, na verdade, um deus ex-máquina, né? Numa situação em que literalmente não tinha salvação, chega esse personagem de última hora, luta contra o seu próprio irmão, o Nosferatu Zod, lá no mundo real, entra no inferno, resgata Casca, resgata Guts, mete o pé, e do lado de fora tava o Licket. E resgata esses que são o que restou do grupo do Falcão. Dirige esses três até a casa do Godo, o ferreiro. E lá eles ficam. A questão é que essa cena no filme é só mais uma questão de, tipo, onde esses personagens acabaram. Tipo,
o que restou, né? Então, o Guts tá sem braço, sem um olho, e a Casca tá sem memória. Ela não reconhece o Guts, não reconhece o Ricket, e ela também vai ser amaldiçoada, assim como o Guts, com a marca da besta, que vai fazer com que eles não possam sair à noite por conta dos demônios. Ela parece que teve uma regressão mental, né? Fica meio infantil e ao mesmo tempo bem arisca quanto a homens no geral, se eu não me engano. É até uma ideia. Mas eu acho que até uma ideia, assim como o Guts tem problemas inter-relações, ela tem um problema de superar isso, transforma ela nessa época que talvez fosse mais fácil pra ela, que é uma versão dela mais nova. Isso, que existe de verdade na vida real, né? Sim, que acontece de verdade. E é cabuloso também, porque quando o nosso amiguinho Skull Knight entra lá no Eclipse, né? Ele meio que tenta cair na porrada com o líder deles, o cara lá o Megamente. O cerebrão, o cabeção lá. Cada um deles meio que representa alguma coisa de ruim nessa vidinha aí. Uhum. Tem os dois gordinhos, né? Um é como se fosse a praga e o outro é tipo a ilusão. Que, por exemplo, revela que esse da ilusão era o que era a velhinha que deu o berrelite pro Griffith. Sim. Ele meio que se disfarçou de véia e passou o berrelite pra ele. Aí tem a mulher lá, sei lá que porra que ela significa, e esse cabeção aí que também não sabe o que significa. Que significa pensar não é uma boa ideia. Tô brincando. É bom a cabeça e não aquela, né? Pois é, em nenhum momento eles dão muito ênfase ao nome deles. Eu tô até lendo aqui, mas eu não sinto a necessidade de dizer não. Tipo, dane-se. No mangá deve explicar, mas eu esqueci tudo. Mas não explica o que cada um representa. Isso provavelmente é só mais pra frente. Mas percebe-se pelo visual deles, assim como você disse. E da mesma forma, a mulher representa a luxúria, né? E aí tem essa parada, né? O Skull Knight tem alguma rixa antiga com o cabeção, né, mano? E aí você fica, opa, o que tem aí? Já é amigo de longa data, né? O inimigo. Mas é porque eu não li tudo, cara. Se eu falar aqui, falando uma teoria, eu vou parecer leigo pra quem já leu, né? Então não quero nem falar essa teoria. Mano, você sabe ler, velho? Caraca, mas tem uma parada muito foda do poço onde o Griffith ele tá sendo torturado. Diga. Fala que esse foi um lugar, tem lá realmente um poço gigantesco. Fala que esse lugar um dia já foi, antigamente tinha um castelo lá, foi reduzido a cinzas, que de alguma forma, de um dia pra outro, esse castelo muito foda sumiu. De um dia pra outro. E nos filmes a gente tem uma piscadela do que aconteceu com eles. Na cena do filme mostra as guias lá que estavam levando o bando do Falcão até o Griffith. Um deles deixa cair a lanterna e a gente acompanha com a câmera até o fundo do poço. Lá temos milhares de crânios, onde nas suas testas estão marcadas o quê? Marca da maldição, né? Ao que tudo indica, o rei aí desse reino decidiu sacrificar todo mundo tal qual Meninos Griffith. Exatamente. E sabe quem teorizam que seria esse cara? O cabeção. Exatamente. Porque se você notar, o cabeça de pica aí, é dele que saem as marcas que marcam as pessoas. Aí teoriza-se que o cara fez tudo aquilo na mão para fazer o sacrifício. O cara sacrificou o reino inteiro. Então ele que é o manda-chuva. Ele deve ter sido o primeiro, porque cita também anime, que eu não me lembrava disso, mas de 200 em 200 anos aparece mais algum na mão de Deus, até completar lá o Griffith. Ou seja, ele ficou 200 anos sozinho, fazendo porra nenhuma, até vir o próximo. Ao que tudo indica, ele criou toda essa mecânica, né, de marca da maldição e de como se tornar mais um dedo na mão de Deus. Mas é como a gente disse aqui, enquanto os outros parecem criaturas primordiais, né, ele simplesmente conquistou essa posição, né, da forma mais escrota possível. E também tem outra parada, porque fala que na real, talvez ele nem fosse o rei, não fala que ele tinha um servo que ele era bem amigo. E aí eu vou ficar devendo. Bom, eram dois caras assim que eram mais amigos. Acho que fala. Aí se ele não era o rei, ele era o cara que traiu o rei e o reino todo. Mas se foi o rei, ele traiu o cara. Bom,
tendo um ou outro, vice-versa aí, um seria o Cabeça de Pica e o outro seria o Skull Knight. Por isso essa rixa antiga. Cabeça de Pica é fogo. Brinca, parceiro, aqui é informação. Talvez eu esteja falando tudo errado. É por isso que a gente trouxe alguém que não tá recorrente, que aí vão xingar só você e você não aparece mais. Brincadeira da parte. Daqui pra frente a gente tem uma questão muito complexa, que assim, nos filmes, como eles foram lançados em 2012, eles já faziam a tal experimentação de colocar CGI nas cenas de batalha, economizando aí a animação. A CGI deixa meio estranho, né, cara? Meio bonecão. Deixa a desejar. Deixa a desejar, mas no terceiro filme eles já conseguem tomar isso de uma forma melhor. Não é perfeito, mas ainda assim resolveram melhor. E, pô, aquele negócio, se a galera na adaptação de 97 sentia que tava devendo na violência gráfica, na ação, eles tentaram colocar isso na mão do CGI e, sei lá, por mais que a mensagem seja passada, a galera é dividida no meio, pá, diferente de 97, pô, a gente teve que lidar com CGI, né? E entre outras coisas, o próprio Skull Knight aí é um CGI, pá, e, mano, contudo, foi nessa experimentação que a galera se sentiu devendo o resto dessa história, né? Então decidiram adaptar o que seguia a história após Era de Ouro. Eu não sei qual é o nome desses capítulos, dessa saga que se segue, mas tentaram adaptá-la no anime de 2016. Que eu não sei se vocês sabem, mas a fama desse anime é que o CGI dele é feio pra caralho. Eu sei que a fama é essa mesmo. E tipo, realmente, a fama fez o seu trabalho. Ele é feio mesmo. Eu até tentei assistir assim, mas realmente pelo meu desinteresse, eu não segui em frente. Nem foi por causa muito da animação. Mas é aquele negócio, né? Justamente uma animação mal feita, feia de se olhar, desanima a progressão, né? E talvez realmente tenha sido um dos motivos que me fez largar a mão disso. Assim, eu vejo Berserk realmente como uma obra que tá muito ligada a essa questão também do visual e todo o impacto, essa estética que Berserk tem, que é muito específica, sabe? Então faz sentido quando você vê algo feio, você querer largar, porque é uma parte importante da obra. E é aquele negócio, eu vi um cara no YouTube que assistiu essa adaptação inteira, e ele disse assim, se você for só pela história, vale a pena, porque você desbloqueia mais uma descoberta sobre a obra, né? Porque, pô, você termina de 97, você termina a adaptação em CGI de 2012, e você ainda fica em dúvida sobre os reais acontecimentos, tá ligado? E aí, o que acontece com os Guts a partir daí, né? E assim, spoilers indicam de que, na verdade, a adaptação, tanto o mangá vai transcender os gêneros, né? Porque ele começa como um low fantasy, né? Dizem aí os gringos, uma baixa fantasia, que depois vai se tornar uma fantasia sombria, que é quando rola o eclipse. Mas é assim. Tem que falar em inglês também. Dark Fantasy. Essas ideias de terror cósmico, né? Com uma ideia medieval. Parada meio Lovecraftiana, que tem até lá, né, no Eclipse, que é essa parada, pô, os caras gigantescos, os deuses, as mãos de Deus, e o absurdo sem fim. O redemoinho lá. Tipo, totalmente horroroso, né? Perdi o fio da meada. Tava falando de Dark Fantasy? O que eu me tornei? Esqueci tudo. Você tava falando do Dark Fantasy aí, do gênero. Enfim, prossiga. Isso. Ele vai transcender esse gênero e saindo, assim, o Dark Fantasy vai ficar meio de lado e dar início a simplesmente o gênero fantasia, onde agora vamos ter magos, fadas, os demônios ainda serão vilões recorrentes, mas o foco principal é Guts andando nesse novo mundo, agora com demônios, onde sua maior ambição agora, o seu sonho, é se vingar do Griffith.
Agora ele conseguiu um sonho. Agora eles podem ser amigos. Agora eles podem ser. Enak, posso mandar uns spoilers aqui, meu? Vixe. É que assim, né? Eu não vejo como utilizar essas informações a não ser aqui, porque eu acho que eu não vou ler o mangaba. Eu realmente vou ficar esperando por uma adaptação aí do que se segue a história do Guts, mas, pô, até lá ficarei aí nas minhas teorias e no que eu tenho de informação, que é o seguinte. Confia, mano. Casca estava grávida. Ah, isso não é spoiler, cara. A gente esqueceu mesmo. Não, é que assim, ela teve relação com o Guts, mas, pô, até aí... Então, cara, é porque a fita é o horror da parada. É que realmente ela tava com um feto ali. Eles salvam o Griffith, acontece o eclipse, Griffith faz o que faz e o cara é tão maldade pura, o cara é tão... Realmente, ele vira maldade mesmo. A maldade corrompeu o feto. Sim, exatamente. Esse porra desse feto fica perseguindo o Guts por todo momento. O Guts não consegue matar esse bicho sempre aparece, o filhinho dele. O que me lembra até mesmo The Witcher, que também tem essa ideia de Dark Fantasy e tem um mob, digamos assim, que é o Fetolho. Realmente é um feto que volta pra atormentar o pai. Caraca. É bem isso então. Eu não sabia disso, mas é bem isso mesmo. Nem eu. É uma das criaturas de The Witcher. Pô, cara, é deprimente, né? Mas assim, é que eu considero spoiler porque eu realmente estou alheio dessas informações e como elas vão ter a ver com o desfecho. Porque assim, muito se sabe também sobre a não finalização de Berserk, até porque infelizmente o seu autor veio a falecer Recentemente. 2019, se eu não me engano. Foi? Não foi durante a pandemia, não? Caralho, 19? Ah, tá aqui, foi durante a pandemia. Parece que ele faleceu em 2021, 6 de maio de 2021. Bem, perdemos o autor muito cedo, ele tinha 54 anos e ele não concluiu a sua obra. A obra de sua vida. Isso. E assim, infelizmente não vai ter uma conclusão direta da cabeça do nosso querido autor, mas pelo menos assim, a obra já possui diversos finais, entre aspas, ao que tudo indica, porque na verdade temos várias conclusões de jornadas, né? Seja essa a Era de Ouro, que finaliza no eclipse, né? Dando início ao presente do nosso protagonista, que assim, é o final, é o primeiro grande final pra mim. A história se encerra ali, né? E apesar dos pesares, ela continua, onde Guts agora vai se vingar do Griffith, mas eu não faço a menor ideia de como, nem onde, só sei que Guts vai encontrar um velho aí, um anão, sei lá, e esse anão vai guardar outro Berrelite. Berrelite esse, que é através do... Agora spoiler. Onde o spoiler, né, aí de novo, esse Berrelite vai estar destinado a quem? Quem? A Casca. Parece que ele vai tentar carregar esse Berrelite pra longe dela e nisso ele vai se unir a esse outro grupinho de personagens que parece que são uma bruxa e outros figurantes aí que realmente não façam bulhunfa das ideias, mas que vão fazer com que ele se torne, sei lá, uma pessoa dócil, entre muitas aspas aí de novo, porque o próprio Quadro em Branco fez um vídeo também muito interessante falando de como o desfecho do Berserk sobre essa nova horizonte que ele dá para nós é de muito agradecimento, muita descoberta por parte do Guts em ver que ainda existe algo para se lutar, né, nesse mundo, e como na verdade assim, estejamos destinados a algo ou não, existe algo de bonito ainda, né, no mundo. Sim. É triste. Pois é, o Kentaro Miura deixa pra nós uma mensagem otimista, apesar dos pesares da sua obra ser cheia de tragédia. Sim, parece na parte que ele Kentaro acabou falecendo, né? Ele tava nessa vibe aí de eu sou grato. Tava numa parte boa, bonita, mas felizmente o cara morreu, né? A vida é isso. E o mangá tá sendo continuado aí por um amigo muito próximo dele, que assim, o traço dele não é nem um pouco semelhante, e ele não vai fazer questão nenhuma de fazer parecido com o do Kentaro, mas é isso, galera. Vamos
aproveitar o que tem de Berserk aí pra nós. Eu gostaria de... Assim, essa é a minha consideração final. Tipo, vamos aproveitar o que temos dele para nós, né? No caso, pra mim, sempre será a Era de Ouro, o meu primeiro e, até que se prove do contrário, único contato com a obra dele, e que, cara, continua muito bom pra mim, contudo, um final aterrorizante e um gancho pra um futuro que eu nunca vou ver por parte dele, né? E é isso. Acho que minhas considerações finais é realmente vale a pena assistir Berserk. E, assim, honestamente, a gente foi bem simplório nas explicações e no que isso representa. Mas eu acho que até de forma proposital mesmo, sabe? Porque eu acho que Berserk é uma obra, mesmo sendo criada por outra pessoa, é muito pessoal para cada um que assista, sabe? É verdade. Para cada um que consome. Tanto que existem hoje muitas críticas sobre essa questão, mesmo no mangá, porque ele, na verdade, usa a mesma carta, né? Abuso é uma carta que se repete em praticamente todas as histórias sobre o medieval, né? Por mais que ela seja, sim, uma coisa muito verossímil, pô. Medieval, abuso, pá, ninguém é de ninguém, literalmente. E, pô, talvez seja muito pesado e até repetitivo, né? Isso está na origem do Guts, isso está na origem da Casca, isso passa pela juventude do Grift, e o Grift abusa da Casca mais uma vez, tá ligado? Além de outras histórias mais pra frente também. Olha aí, pelo visto não é mentira, isso se repete mais uma vez. E, pô, talvez até seja uma forçação de barra, já que, sei lá, por um viés de que Kentaro nunca foi abusado, e, pô, ainda bem, mas é justamente a falta de sensibilidade dele sobre isso que não faz com que ele aborde isso de uma forma muito, sei lá, seja verossímil ou até mesmo com um certo pesar, né? Tipo, ele não tem pena em demonstrar isso mais de uma vez, tá ligado? Parece que ele quer chocar, pegar pesado. Essa é a arma dele, hein? E por mais que o choque seja, assim, uma outra cartada aí dele muito eficiente, pô, é um choque, claramente, mas talvez não eficiente para nós como leitores de primeira viagem ou espectadores de primeira viagem, né? Tipo, não tem necessidade de repetir isso mais de uma vez. Né? Então você diria que é um pouco, como posso dizer, talvez um pouco demais, pesa nessa parte. Isso, eu diria que pesa. Por mais que, sei lá, ele tente justificar isso com os personagens, não tem justificativa, né? Tanto que o próprio anime de 97 tira essa origem do Guts, né? Uhum. Nos priva disso e mesmo assim conta a história do mesmo jeito. E, assim, eu não sei, você sentiu falta desse backstory por trás dele? Fato. Eu não, mas eu não li os quadrinhos. O cara que vai poder te falar se fez uma grande diferença ou não vai ser o Enak. Sim, mas você assistiu só o anime, né? Sim. Você sentiu falta? Não senti falta. Eu não fiquei com um sentimento de incompleto, por exemplo. É isso que eu quero dizer, tipo, até mesmo a adaptação faz bem nisso, ela nos priva de certas coisas pra mostrar que a obra dele ainda tinha algo pra dizer, apesar disso, tá ligado? Sim. Na Casca mesmo, ó, que eu me lembro, tem umas 2 tentativas ali durante uma batalha ou outra. Lá na cena pré-Griffith, tem um bicho que tá praticamente indo empalar ela. Mostra essa cena, mas bem rápido. Mas, claro, no mangá tem um diálogo, é muito pior. Então acontece várias vezes mesmo, é realmente perturbador, né? O cara não pega leve, não. E essa talvez seja a minha única e a maior crítica sobre o Kentaro, porque ele é um artista incrível. Ele só fica melhor conforme os capítulos, diz isso Menina Enak. Sim. E que, cara, um grande artista, perdemos mais um grande artista no ano de 2021 e faz falta, né, cara? Por mais que a gente não conheça muito além das suas obras, faz falta, assim como qualquer pessoa. Mas também é importante lembrar que ele deixou essa obra aí pra gente, essa obra esplêndida, espetacular, que definitivamente vale a pena consumir, seja em qualquer mídia que você consiga, menos os jogos, que a gente não falou aqui. A galera fala que os jogos não são muito bons.
Falam muito também de um jogo que segue num estilo onde você controla o personagem da vez e destrói um exército que não reage muito. É um estilo tipicamente japonês, mas que ainda assim se dá o trabalho de contar um pouquinho da história, tá ligado? Big Hack and Slash. Tipo, independente. Parece um jogo, sei lá, qualquer jogo, sabe? Uhum. Talvez valha até a pena, mas só pra ver o que tem depois da Era de Ouro, sabe? Sim, sim. Eu queria contar só mais uma última historinha, assim, pra tocar, que é o Guts, ele fica com a marca da maldição e todas as noites os demônios vão lá caçar ele, tentar matar ele. Então o cara praticamente não dorme mais, não consegue descansar, tá sempre atormentado. Porra, isso é pra deixar qualquer um maluco, ainda mais o trauma que ele já passou, né? Mas beleza. E basicamente começa a jogar o Minecraft na vida real. O cara, ele fica com essa marra. Não vou ser bonzinho, mano. Não posso me aproximar das pessoas porque eu vou colocar elas em perigo. Vou ser hostil. Aí um dia ele tá lá, andando na estrada e tá passando uma carrocinha com um velhinho e uma menininha. Pai e filha, né? Aí a menina fala, pô, pai, dá carona pra ele aí. E ele fica, não vou aceitar porque é perigoso, não sei o quê. Não, bora, mano, carona aí, porra. Carona não se nega, né? Aí, bora, né? Só que aí ele perde a noção do horário, sei lá, e o cara começa a ser atacado por zumbis, porque por cagada ou azar, né? Tinha um cemitério ali por perto. Então todos os mortos se levantam pra ir atacar ele. Aí ele vai na frente, fica lá tentando proteger eles, matando os bichos e tal. Essa é a parada. É um terror perturbador, mano. A menina, ela é morta, ela vira um zumbi. Caraca. E você vê ela matando o próprio pai. Claro. É cabuloso, mano. E o Griffith fica chocado, porra. É uma criança que, primeiro, por causa dele, que ele pegou a carona. Ah, mano, é isso, mano. Ele realmente tem que aceitar. Eu não posso me aproximar de ninguém. Só queria contar isso mesmo. Realmente é uma loucura. Acho que minhas considerações finais aí já ficaram por coisa, consumar a obra. Eu vou pedir pra deixar aquele like, deixar um comentário, deixar nos favoritos, tudo vocês já sabem fazer aí. Afinal, esse não é o primeiro episódio. E vou perguntar pra você, Nak, quais são suas considerações finais antes da gente dar um grande aviso aqui pra galera. Quais minhas considerações finais? Pô, cara, é uma obra que realmente me tocou muito na época que eu li. Eu assisti para poder vir aqui falar sobre isso aqui, né? E me pegou de novo da mesma forma. Não, da mesma forma não, né? É sacanagem. Mas também me impactou, fiquei viciado, dormi tarde assistindo, acordei cedo para assistir. É isso, obra foda. Assistiu no ônibus, né? Assisti no ônibus, que eu tive que parar de ver, porque tá uma cena meio pesada. Acontece. Dito isso, você já deixou suas considerações finais, meu querido amigo bicho cabeludo? Já ficou aí pelo caminho. Então, dito isso, temos que bater um papo sério agora. Esse é nada mais, nada menos do que o último episódio da nossa segunda temporada. Exausto. Isso é de se comemorar? Eu não sei. Enfim. Se comemoramos pela vinda de uma nova temporada, mas aí que tá realmente a novidade dessa questão. Vamos entrar aí num hiato, né? Por tempo indeterminado. É isso daí mesmo. Vamos estar produzindo coisas pra vocês nesse tempinho. E não só isso, como, digo mais, fecharam o contrato com a gente, vai ter sim terceira temporada. Foi renovado. Exploraram, né? Aham. Todas as pessoas que escutam falaram, tudo que eu precisava era da terceira temporada. Então, a gente conseguiu escravizar mais um pouco o bicho cabeludo pra ir trabalhar pra gente. E vamos ter aí sim uma terceira temporada, só que a gente não sabe em que momento que ela vai sair. É isso, estamos só prometendo aí que vamos retornar em algum momento, mas a questão é que realmente a gente precisa não só de tempo para produzir, como para liberar os episódios também. E é aquela questão, talvez a gente volte mensalmente, porque se a gente tiver que voltar semanalmente como tá sendo aí nessas últimas 2 temporadas, requer tempo. Sim, sim. Enfim, dito isso,
Eu quero que você faça aquela pergunta, meu amigo bicho cabeludo. Faz tempo que eu não escuto sua voz fazendo aquela pergunta. Aquela pergunta renomada. Vamos ter que fazer essa pergunta pro convidado de novo. Será que ele merece? Ele merece? Merece. Conseguiu aí comparecer 2 episódios. Muito árduo. Muito complicado, muito difícil. Pergunte para ele, meu jovem. Menino Zenak, nós temos 19º episódio dos Pitacos Cabeludos? Essa era a pergunta? Essa é a pergunta. Nós temos ou não temos? Ah, cara, se esse foi 19º episódio gravado e a gente gravou tudo isso, então isso é um sim, meu amigo. Tá batido o martelo. Me despeço de todos vocês. Até a próxima. Não sei quando nós vamos voltar, mas nunca é um adeus. É verdade que tá prometido aí, próximo episódio, o Berserk mangá? Não, mentira. Sacanagem. Berserk 2. Eu não sei ler, velho. É isso, voltamos numa próxima e dessa vez o Enak não teve que perguntar pra sua mãe. Tchau! Que pesca, que pesca.